Muito bem, boa noite mais uma vez, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do capítulo 3 e do capítulo 4 da apostila. Como a gente tem falado em cada aula, né, a gente não está propriamente acompanhando a apostila nessas aulas, a gente está dando um material extra nessas aulas a respeito dos capítulos. Hoje a aula vai ser até um pouco mais rápida, porque a gente fez um apanhado um pouquinho menor, porque a apostila, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, ela está muito farta de informação. Então, acredito que vocês aí acompanhando a apostila vão ter muito mais informações. Então, a gente pegou um apanhadozinho do capítulo 3 e do capítulo 4, então fizemos aqui não um resumo, né, mas algumas informações que não continham na apostila, para a gente poder seguir aqui, né. Então, a gente vai fazer esse pedacinho aqui. Vamos orar aí para começar. Deixa eu só acertar aqui a tela aqui, que a tela está meio torta. Muito bem. Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nesse momento nós vamos começar aqui, Senhor, a falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4 da nossa apostila de cultura bíblica. Senhor, eu te louvo e te agradeço por cada vida que estão acompanhando aqui ao vivo. Pai, aqueles que por qualquer motivo não podem acompanhar hoje, que o Senhor possa abençoá-los em suas casas, aonde eles estiverem, Senhor. Pai, que também aqueles que vão acompanhar gravado possam aprender, conhecer mais e mais de Ti, que essa matéria, Pai, seja uma matéria que também vá tocar na vida e no coração de cada um dos Teus filhos, que eles possam tirar proveito, Senhor, de todo esse material, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida ministerial, quanto também para incentivar outras pessoas e ensinar outras pessoas, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O capítulo 3, a gente vai falar aqui um pouquinho como é importante compreender as festas bíblicas e também é crucial tanto para os praticantes da fé judaica quanto para os cristãos de hoje. Essas celebrações têm profundas raízes espirituais, culturais e históricas. As festas bíblicas, principalmente descritas no Antigo Testamento, eles são momentos de reflexão, adoração e comunhão, e carregam significados teológicos que enriquecem a vida e a vida de fé daquele povo e também de nós hoje, como judeus, não judeus, mas cristãos. E a seguir nós vamos explorar a importância de compreender um pouquinho essas festas. Primeiro, a gente precisa entender a conexão com a história e a tradição das suas raízes bíblicas. A primeira coisa que a gente tem nas festas judaicas é a memória coletiva. As festas bíblicas, elas, na maioria das vezes, praticamente 90% dos casos, elas relembram eventos históricos fundamentais para a identidade do povo judeu, como o êxodo do Egito, a entrega da Torá no Monte Sinai e a preservação no deserto. Relembrando aqui que sempre que a gente menciona a Torá, a gente está falando do Pentateuco nosso da Bíblia Sagrada, né? A Torá e o Pentateuco são o mesmo livro. Então, isso é importante, que a gente consegue enxergar nessas festas o trazer à memória. É interessante que, fazendo um paralelo com os tempos atuais, nós tínhamos algo bem interessante antigamente, e hoje em dia ainda tem mudado mais ainda, o período que nós passamos agora das festas juninas, juninas e julinas, né? As festas juninas e julinas, a julina já é uma mudança dessa cultura, né? Por quê? Porque quando os oh meu Deus, os cristãos vieram para o Brasil e eles começaram a catequizar os índios, eles começaram a mesclar aquilo que eles traziam da Europa para cá. E havia as festas dos padroeiros, as festas que existiam lá. Então, para trazer essa memória coletiva e conseguir promover essa memória coletiva, eles começaram a misturar essas tradições. E aí surgem as festas juninas. A festa junina, ela tem uma identidade que
celebra o santo padroeiro em tal dia. Mas ela também tem uma memória coletiva ali, sendo criada com coisas tradicionalmente de cada região. E a gente vê que a festa junina que existe no norte do país, ela não é basicamente a mesma festa junina do sul do país. Quando você vê essas festas juninas, você vê a cultura de cada região muito inserida ali. Nós, por exemplo, aqui dançamos quadrilha, e a nossa quadrilha é um pouco diferente da quadrilha do sul, que é muito diferente da quadrilha do norte. Mas todas as festas, elas têm essa mesma identidade coletiva, essa mesma memória coletiva. E da mesma forma também são as festas bíblicas, as festas judaicas. Elas trazem essa memória, elas criam essa memória coletiva. Então o primeiro ponto é esse, das festas, as festas bíblicas, é trazer a memória coletiva. O segundo ponto é trazer essa continuidade cultural. Celebrar essas festas é uma forma de manter viva a tradição e a história ancestral, transmitindo valores e crenças de geração em geração. A gente vê que hoje a gente tem a Bíblia escrita, mas até alguns anos atrás a Bíblia não era tão divulgada como é hoje, e não havia o processo da imprensa. Se a gente for bem mais atrás, nos tempos bíblicos, que é o que a gente está estudando, a cultura era passada de pai para filho, e as festas eram celebradas todo ano, justamente na mesma época, para que isso ficasse gravado. Eu retomei uma tradição lá na igreja, que a gente faz todo ano, na semana da Páscoa, a gente faz a Semana Santa. A gente já faz isso há 6 anos, a gente faz na igreja. Fizemos inclusive na pandemia, eu fiz um vídeo para cada dia da Semana Santa, justamente para trazer à memória coletiva da igreja o que nós estamos celebrando com a Páscoa. E aí alguns, quando a gente fez a primeira vez, o pessoal ainda falou: "Pô, pastor, o senhor está trazendo catolicismo para dentro da igreja". Eu falei: "Não estou trazendo catolicismo, a gente está estudando a história bíblica, e nós estamos aqui celebrando a Semana Santa". E aquilo, o primeiro ano foi uma coisa assim que trouxe um certo espanto. No segundo ano, a gente já conseguiu programar um pouco melhor, e hoje em dia a gente tem uma equipe de teatro que a gente encena todos os dias. Todos os dias da Semana Santa, desde o domingo de Ramos até Jesus Cristo ressuscitando no domingo de manhã, a gente encena todos os dias, tem uma peça teatral, a igreja toda envolvida, e todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo em cada dia. Todo mundo consegue entender o que é a entrada triunfal, todo mundo consegue depois entender o que é o dia do lava-pés, o dia da Santa Ceia, que é no mesmo dia, né. O pessoal consegue entender a traição, consegue se colocar no Getsemane, com Jesus orando pelos seus. Então a gente conseguiu trazer todo esse essa encenação, e a gente traz à memória a Semana Santa. Se você perguntar hoje à igreja: "O que que é a Semana Santa? O que que é a Santa Ceia? Como foi instituída a Santa Ceia?", muitos ali vão dizer, não porque leram na Bíblia, mas porque aprenderam na encenação, porque aprenderam na peça de teatro, porque aprenderam na semana de Pentecostes, na Semana Santa. E aí depois, a gente faz já agora a semana de Pentecostes. Fizemos lá 7 anos atrás, 50 dias após a Páscoa, e a gente faz justamente para trazer isso à memória. Isso é interessante, então traz essa continuidade cultural. Nós vamos ver daqui a pouquinho, como os judeus celebram a Páscoa, como os judeus celebram as festas, o significado de cada uma e como elas eram realizadas. Na apostila de vocês, isso existe com muito mais profundidade, tá? Então, vamos lá. A continuidade cultural e o significado teológico e espiritual aqui também. Existe uma aliança e o relacionamento com Deus, e a fidelidade divina em cada festa. As festas celebram a fidelidade de Deus e as promessas de Deus ao seu povo. Por exemplo, o Pessá, que é a Páscoa, né? Comemora a libertação do Egito e o pacto de Deus com Israel. Hoje em dia, a nossa Páscoa é diferente, mas até hoje os judeus celebram a Páscoa como essa passagem à libertação do Egito. Temos a festa da santificação do templo, que são as festas, elas são assim marcos sagrados no calendário.
principalmente no calendário judeu, consagrando tempo e criando um ritmo espiritual anual. O Shabá já é uma festa semanal, né? E tem as festas anuais, que convidam à renovação e à reflexão da fé. É importante entender isso. O Shabá, ele é uma festa. O sábado é uma festa. É um dia de celebração a Deus, é um dia separado para Deus, mas é um dia para o Senhor. Então o Shabá, ele é comemorado toda semana. Já as festas, elas são comemoradas uma vez por ano, e justamente para ter o ritmo do ano. Nós vamos ver a festa das colheitas, nós vamos ver outras festas e outras cerimônias que dizem respeito sobre isso. Antigamente, não se havia o calendário como existe hoje. Antigamente não se marcava o tempo como se marca hoje. Então se marcava o tempo quando você plantava, se marcava o tempo quando você colhia, e aí você fazia justamente essas festas para marcar o tempo, correto? Temos que ver também a prática e observância religiosa nos rituais e cerimônias. E existem vários rituais significativos. As práticas e rituais das festas, por exemplo, o acendimento das velas, o Hanukkah, a construção de cabanas, que é a festa do Sukkot, o jejum, que é o Yom Kippur, são formas de viver a fé de maneira tangível. E nós temos também a adoração coletiva, que são as celebrações que reúnem a comunidade para adoração coletiva, fortalecendo os laços comunitários e a identidade religiosa. Na educação judaica, existe a transmissão de valores e o ensino dos mandamentos e tradições pela pedagogia espiritual. Nós falamos na semana passada, quando a gente estava encerrando o capítulo 2, falando um pouquinho a respeito de Jesus, nós vemos que Jesus ele foi apresentado ao templo com 8 dias, e depois Jesus foi apresentado ao templo novamente com 12 anos, em torno de 12, 13 anos. Ali a gente vê novamente que Jesus, quando ele foi apresentado ao templo com 13 anos, ali praticamente era o bar mitzvah de Jesus. Tanto que a palavra fala que ele ensinava com sabedoria. Quer dizer que ele conhecia as escrituras. Claro que Jesus tinha sabedoria divina, mas os pais de Jesus ensinaram a Jesus a Torá, os 5 primeiros livros, e quando ele tinha 12 anos de idade, ele se apresentou no templo, ele sabia todos os livros, porque ele foi ensinado dessa forma. As crianças naquela época aprendiam a ler e a escrever com a Torá. E quando não aprendiam a escrever, porque não era tão fácil escrever como é hoje, pelo menos ler elas aprendiam com a Torá, né. Então, temos as festas, elas servem justamente como esses momentos de ensino, aonde os princípios da fé, as histórias bíblicas, são ensinados às novas gerações. O Seder de Passar, por exemplo, inclui a leitura do Haggadah, que é recontando a história do Êxodo. Isso é interessante porque a gente precisa prestar atenção ali que todas as histórias elas eram contadas todos os anos, justamente para que as pessoas pudessem aprender com cada história todo ano. Em Deuteronômio 6, que foi o que a gente falou na semana passada, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não desvie-se dele. Fale desse livro no caminho, fora do caminho, andando com ele, na mesa de jantar, em todo canto, fale desse livro. Então essa história, ela é passada de ano a ano, de tempos em tempos. Hoje em dia a gente celebra o Natal de ano em ano, a gente passa essa tradição para os nossos filhos, a gente celebra a Páscoa de ano em ano, a gente passa essa tradição para os nossos filhos. Só que a gente tem que passar essa tradição, principalmente nós cristãos, com uma tradição bíblica. E é muito importante, por exemplo, a Páscoa, que nós ensinemos que é a ressurreição, mas ensinemos também no Antigo Testamento. Então você pode separar 2 dias para falar sobre a Páscoa com a sua família. Você pode fazer na sexta-feira um jantar, como o povo tem o costume de comer peixe, e naquele dia você pode relembrar sobre a passagem e a libertação do povo do Egito. E você pode fazer uma separação, como nós, por exemplo, não somos obrigados a não comer carne,
uma liturgia de outra denominação, de outra religião, mas muitos de nós comemos peixe também na Sexta-feira Santa. E podemos fazer esse paralelo com nossos filhos, ensinar a próxima geração como lembrando a eles do povo que saiu do Egito e se tornou liberto, foi para a Terra Prometida. Ali naquele dia, eles comeram o animal que foi imolado, eles comeram frutas amargas, eles comeram as frutas da terra, justamente, e aí nós podemos falar a respeito do peixe, fazer essa relevância. Muitos hoje pegam e fazem uma comparação, e você já deve ter reparado isso em alguns momentos, em alguns locais, que o pessoal faz a multiplicação dos pães e peixes, não é verdade? No dia de Sexta-feira Santa. E aí faz aquela consagração do peixe, do pão, leva um pão para a igreja, um peixe. Meu irmão, isso não tem nada a ver com a Semana Santa. Isso aconteceu em um outro momento do ministério de Jesus, o Sermão da Montanha, em um outro momento totalmente distinto e distante da Páscoa de Jesus. E nós trazemos isso como uma cultura para dentro da igreja, sendo que nós poderíamos trazer isso para uma cultura do Antigo Testamento. Então é importante que essa pedagogia espiritual, essas tradições, esses mandamentos que a cultura bíblica nos traz, a gente traga para os dias de hoje, contextualizando com os dias de hoje. Ok? Todos estão compreendendo bem? Qualquer dúvida, à disposição. E aí, que a gente puder, estamos aí. Vamos lá. Temos que observar também os valores éticos e morais. A observância das festas, ela reforça os valores como gratidão, arrependimento, perdão e dependência de Deus. Cada festa judaica que vocês vão ver aí na apostila, na cultura, né? Vocês vão ver que cada uma delas, ela observa fortemente esses valores: gratidão, arrependimento, perdão e dependência de Deus. Tem também um impacto na vida contemporânea e na relevância atual. A identidade e pertencimento. Hoje em dia se fala muito em pertencimento, não é verdade? Você vê muitas igrejas falando muito sobre pertencimento, sobre identidade, sobre propósito. E nós temos muito isso na cultura judaica. Os judeus, eles entendem que eles pertencem a um povo santo escolhido por Deus. Desde antigamente, desde Abraão, aonde se instituiu essa aliança. Então, eles pertencem a uma linhagem de Deus. E isso é passado de geração para geração. Isso é ensinado para os filhos. E nós, como cristãos, temos também essa obrigação. Mas aqui nós estamos estudando, né, aprendendo. Então, para os judeus, as festas bíblicas são uma afirmação da sua identidade, de uma ligação contínua com o povo de Israel e a sua herança. Então, o que a gente precisa entender é que na cultura bíblica, as festas, elas ensinavam às crianças. Isso é muito importante, meu irmão. A festa, ela sempre começou com o intuito de ensinar a próxima geração. Ensinar a próxima geração. O interessante é que quando você morre, né, você deixa duas coisas apenas, né? Primeiro você deixa o que as pessoas lembram de você e depois você deixa o que as pessoas lembram do que você fez. Alguns chamam isso de legado, né? Então você vai deixar uma memória, uma lembrança e um legado, aquilo que você construiu. Quando nós passamos isso de tempos em tempos, as festas, nós celebramos o nosso aniversário e celebramos o aniversário para celebrar a vida, celebrar a festa. Mas o aniversário, na realidade, seria para celebrar aquilo que nós fizemos durante o ano, trazer a memória. Sempre que eu vou orar por alguém num aniversário, eu tento relembrar, se a pessoa for conhecida, as lutas que ela passou e as glórias que ela teve naquele último ano. Porque isso é importante. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que passamos e também nos esquecemos de agradecer daquilo que ganhamos, que fomos presenteados naquele ano que se passou. E as festas eram justamente para isso, trazer essa afirmação, essa identidade, essa ligação, essa continuidade. O legado é o que nós vamos deixar para a próxima geração. O legado é o que você vai deixar para os seus filhos. E a memória é o que eles vão ter de você.
A memória você não passa, você não tem como passar, é o que as pessoas lembram de nós. E o legado é aquilo que nós deixamos. Então isso é muito importante de nós entendermos. As festas, elas mostram o legado do que Deus deixou para nós. Para nós cristãos, muitas dessas festas são vistas como prefigurações dos eventos da vinda de Jesus e têm significados adicionais, muitos adicionais no contexto da fé. E eu vou usar o paralelo novamente da Páscoa. Vemos lá a Páscoa, o cordeiro imolado, aquela coisa toda, o sangue nos umbrais, e nós prefiguramos isso tudo como a vinda de Jesus. E prefiguramos corretamente, mas nós não podemos levar os nossos filhos a só entenderem a Jesus. Existe um porquê lá. Jesus veio para se cumprir aquelas coisas. Existe também a comunhão e a unidade. As festas proporcionam a oportunidade para a família, para a comunidade, para a igreja se reunir, fortalecer os laços sociais e espirituais. Amém? Vou dar alguns exemplos das festas aqui e o que, que elas são, os seus significados. Isso está extremamente explicado e muito bem explicado na apostila. Por isso que eu vou dar aqui bem simples, bem singelo, só para a gente passar por eles, para ficar salvo, mas na apostila tá, eu estou até com a apostila aberta aqui, tá da página 41, basicamente, até a página 60. Então você tem 20 páginas da apostila esmiuçando muito bem as festas que nós vamos falar aqui. Então vamos lá. Exemplo das festas bíblicas e seus significados. Primeiro é o Pessá, que é a Páscoa. A Páscoa ela comemora o quê? A libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Essa é a comemoração. A Páscoa ela marca isso, a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Qual é o ritual? É o Seder de Pessá, a leitura da Haggadah, que é um livro, o consumo de alimentos simbólicos, como o matzah e as ervas amargas. Esse é o ritual. Para nós cristãos, qual é o significado? Fazendo um paralelo. É visto como uma prefiguração da última ceia de Jesus Cristo e a sua crucificação. Logo em seguida, tem o Shavuot, que é o Pentecostes. Essa comemoração celebra a entrega da Torá no Monte Sinai. Esse ritual, ele leva, né, a leitura do livro de Ruth e o consumo de alimentos lácteos. Olha só a mudança. Primeiro aqui, nós tivemos aqui o alimento amargo na Páscoa. Depois, em Pentecostes, é quando o povo está no Monte Sinai, aonde eles recebem não os 10 mandamentos, mas a Torá, aonde Moisés começa a falar para o povo e começa a instruir o povo a respeito de Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, aonde ele faz tudo isso e aonde ele compacta tudo isso e traz a Torá para o povo. Aí, qual é o ritual? O ritual é essa entrega, né? O ritual é a leitura do livro de Ruth e o consumo agora são alimentos lácteos, queijos, iogurtes, coalhadas e etc, etc, etc. Para nós cristãos, qual o significado? Marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, iniciando a missão na igreja. E, se você reparar, a igreja começou com a descida de Pentecostes, aonde Pedro sai, prega e o evangelho é disseminado pela terra. Depois é o Sucô, que é a festa dos tabernáculos. Lembra a habitação no deserto, após a saída do Egito. Então você veja que nós tivemos a Páscoa, depois tivemos a festa do Pentecostes, e logo em seguida agora a festa dos tabernáculos, que é justamente o povo habituado a celebrar lá. Qual o ritual? Constroem-se as cabanas, a cabana na realidade é o Sucô, e são rituais, né, que são celebrados. Qual o significado? A confiança em Deus e a provisão divina. Então, esse ritual mostra a confiança, quando Deus derramava sobre eles o maná, que o maná caía do céu. Tem muita gente que acha que o maná é o pão pronto. O maná não é o pão pronto. Depois você pode pesquisar um pouco mais calma, se você quiser, depois a gente traz também. O maná é um tipo de farinha
que na realidade não era bem uma farinha, mas caía-se como se fosse em formato de algodão, e esse algodão era colocado como seco, passado num pano, e ele era enrolado nesse pano e ele virava uma farinha. E o interessante é que essa farinha misturada com água, ela se transformava em qualquer coisa. Dependendo do processo que era feito, a farinha podia se transformar em macarrão, a farinha podia se transformar em pão, a farinha podia se transformar em N coisas, em bolo e por aí vai. Então era uma farinha de multi-utilidade. E uma farinha que descia do céu. Uma farinha que descia do céu, o maná. Então, essa é a confiança de Deus. E uma confiança tão grande que Deus determina, né? Vocês vão colher uma porção diária para cada um e chegar na sexta-feira, vocês vão colher uma porção dobrada que é para comer no sábado, não vão trabalhar no sábado. E aí a porção vai estar dobrada para vocês. Se vocês guardarem mais de um dia, vai estragar. E assim era. Então, essa é a confiança, né? E o Yom Kippur, o dia da expiação, comemora-se, né, o dia de jejum, arrependimento e expiação. Qual o ritual? Jejum completo, orações de confissão e serviços religiosos. Qual o significado do Yom Kippur? Enfatiza a necessidade de perdão e reconciliação com Deus. O Yom Kippur era o grande dia, vamos dizer assim, dos sacrifícios. Era o dia onde você sacrificava ao Senhor. Então era uma das festas mais importantes. Depois você vai ter na sua apostila aí, né, o Purim, o Shavuot, que são a festa das semanas, primícias, Pentecostes e o Shabá também. Aí você pode se aprofundar mais nisso aí na sua apostila, tá bom? Eu acho que essas aqui são as mais importantes que a gente precisa trazer à memória e trazer algo que complementa o que estava ali na apostila. Compreender essas festas bíblicas é essencial para apreciar plenamente a profundidade da fé judaica e cristã. E essas celebrações não são apenas rituais históricos, mas eles são momentos vivos do encontro com Deus, reflexão espiritual e fortalecimento comunitário. Quando participamos, né, quando as pessoas participavam dessas festas, precisamos entender que estudar essas festas podem enriquecer a nossa vida espiritual, aprender lições valiosas e manter uma conexão vital com as raízes da nossa religião. E aí tem muita gente que fala assim: ah, pastor, mas eu não sou religioso, eu sou cristão. Não, o cristão veio porque Jesus era religioso. Jesus veio para cumprir aquilo que estava na palavra de Deus. Então Jesus era religioso. E nós somos religiosos também. Tanto que a gente observa os mandamentos da palavra de Deus. Amém? Vocês podem reparar que muitas pessoas hoje aproveitam muitas festas dessa para fazer festas na igreja, em suas igrejas, campanhas. E isso é interessante, mas é importante você enfatizar o porquê da festa. Não somente pegar a festa e trazer para os dias de hoje, mas é importante trazer a história dessa festa e o porquê isso acontecia. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, a gente vai falar sobre a música nos tempos bíblicos. Amém? Então, a música nos tempos bíblicos desempenhava um papel vital nas práticas religiosas, culturais e sociais do povo hebreu. A música era utilizada em uma variedade de contextos, desde adoração, celebração, até lamentações e guerras. A seguir, nós vamos explorar alguns aspectos principais da música nos tempos bíblicos, incluindo seus instrumentos, contextos e alguns significados. Primeiro, vamos lá. Contexto de uso, adoração e rituais religiosos no Templo de Jerusalém. A música era uma parte essencial do culto no Templo de Jerusalém. Os levitas eram encarregados de tocar instrumentos e cantar durante os sacrifícios e outras cerimônias religiosas. Aqui é importante ressaltar, meu irmão, que todo o trabalho feito no templo era executado por levitas.
Levitas, eles tinham uma descendência, era uma tribo específica, e cantar era uma das suas atribuições. Hoje em dia, entende-se, né, e até faz alguns paralelos, lembrando que o grupo de louvor são os levitas da igreja, mas se nós fôssemos parar para fazer um paralelo verdadeiro, os levitas hoje são mais comparáveis com a nossa igreja, com a diaconia, do que com os próprios levitas, porque o ministério de louvor só canta. Os levitas, além de fazer todo o trabalho no templo, cantavam. Os levitas cuidavam dos animais, os levitas cuidavam do templo, os levitas cuidavam da estrutura do templo, os levitas cuidavam das pessoas que iam entregar os seus alimentos, que iam entregar todo os seus holocaustos. Os levitas cuidavam de tudo isso. O sacerdote, ele fazia o quê? Ele fazia o sacrifício. Mas quem cuidava das demais coisas? Os levitas. Então a música, ela é uma parte essencial, mas ela não é tudo, ela é uma parte. E isso é interessante nós termos bem gravado no na nossa mente. Cantar ali no templo fazia parte. Enquanto o sacrifício era feito, provavelmente havia cantoria, havia músicas, havia louvores, mas esse não era só uma parte, havia outras coisas que aconteciam. E era tão assim que os levitas não tinham permissão de entrar no Santo dos Santos. Quem entrava no Santo dos Santos era o sacerdote. E hoje em dia os levitas estão no altar. Então, não são levitas, é um ministério de louvor que nós temos na igreja. Cantores, músicos, né, que faz parte do templo. Mas os levitas são outras coisas. Salmos. O livro de Salmos é atribuído em grande parte ao rei Davi. É uma coleção de cânticos e poemas que eram usados para adoração e oração. Muitos salmos incluem instruções musicais, indicando o uso de instrumentos e melodias específicas, né? Nós temos ainda as celebrações e festividades, as festas religiosas, as festas como Pessah, Shavuot, Sukkot, incluíam música e dança como parte das celebrações. A música ajudava a criar uma atmosfera de alegria e gratidão. Nós vemos Miriam cantando após atravessar o Mar Vermelho com alegria, né? A mesma Miriam depois que ficou leprosa. Então, a gente vê a música como parte essencial. A gente vê Davi entrando cantando em Jerusalém praticamente nu, e a sua esposa lá na varanda falando mal dele. Então, as músicas nas festas religiosas, nas celebrações, elas trazem essa alegria, trazem gratidão até hoje. Nós temos os casamentos e festas familiares. A música também era uma parte importante das celebrações familiares. Casamentos, onde os cânticos e danças eram realizados para alegrar os convidados. Nós tínhamos na guerra e na vitória motivação e moral. Antes da batalha, a música era usada para motivar os guerreiros e invocar a presença divina. Nós temos um instrumento muito importante, que é o chofar, que é feito com a trombeta do chifre, né? Eram tocados para sinalizar ataques e comemorar vitórias. Nós temos isso lá em Números 10, 9 e 10, falando bastante sobre isso. Nós temos também as histórias bíblicas. A queda de Jericó é um exemplo notável, aonde as trombetas foram usadas com contexto militar. E essas trombetas dá-se a entender que eram os chofar, que eram tocados. Então, não sei se você já ouviu alguém tocar um chofar, mas é um instrumento de arrepiar. Agora, você imagina dando volta em volta de Jericó e depois N pessoas tocando o chofar. E nós vamos ver isso, ouvir isso, né, quando fomos arrebatados. Mas aí é uma outra matéria, né? Nós temos também a lamentações e arrependimento, funerais, lutos. A música de lamentação era usada em funerais. O período de luto para expressar dor e tristeza. O livro das Lamentações reflete essa prática, com cânticos que expressam o pesar pela destruição de Israel. E nós temos também agora os instrumentos musicais. Os instrumentos de corda, né? A harpa, tenor, é associado ao rei Davi. A harpa
era um dos instrumentos de cordas mais populares, usada tanto em adoração quanto em entretenimento. A gente vê Davi adorando e Davi entretendo Saul com a harpa. Nós temos a lira, que é similar à harpa, né? Mas a lira também era usada em diversos contextos musicais, incluindo o culto no templo. Nós temos os instrumentos de sopro, o chofar, que é um chifre de carneiro, usado para sinalizar eventos importantes, convocar assembleias e marcar o início de festas religiosas. É tocado especialmente durante o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Temos as trombetas, que são feitas de prata, eram usadas no templo para várias cerimônias e durante guerras. Temos também instrumentos de percussão, que é o tímpano, tof, que é um tambor pequeno, usado principalmente por mulheres e danças e celebrações. Ele não é como a gente conhece hoje, aquele instrumento redondo que a gente tem na igreja hoje, esqueci o nome. O tímpano era um tamborzinho, né? Tambor pequeno, diferente do que a gente conhece hoje, aquele instrumento que algumas pessoas tocam, pagodeiro muito toca, né? Esqueci o nome, rapaz. Mas eu acho que vocês sabem o que eu estou falando, né? Tem os símbolos. Pandeiro, isso, pandeiro. O tímpano é diferente de um pandeiro. O tímpano é um tamborzinho um pouquinho menor, né? Você imagina uma lata de leite, leite de criança, com couro na ponta e furado do outro lado. Aquilo é um tímpano. É mais ou menos esse um tímpano. É um tambor bem pequenininho. As mulheres que costumavam tocar muito esse tambor, né? E cada um dele era sintonizado ali com a textura do couro. Elas tocavam bastante isso. Em Êxodo 15 e 20 mostra isso. Tem os símbolos, né, pratos metálicos que produzem um som muito alto, usado em cultos e celebrações. Não sei se você já participou de uma missa católica. Existe um símbolo na Igreja Católica que justamente quando o padre se ajoelha, levanta a plateia com a hóstia consagrada ali no momento que ele consagra, o coroinha pega um sino pequenininho e bate com aquele sino na perna. Aquilo é um símbolo justamente usado para trazer essa memória que há uma autoridade na casa, há uma autoridade ali. Temos os saltérios, né, que são instrumento de cordas tocada com os dedos ou com plectro, que é tipo uma palheta, né, usado em contexto de adoração. As flautas, já na palavra de Deus, que são instrumentos de sopro, usados também em celebrações e possivelmente em cultos. E aí a gente vai agora para os significados e funções da expressão de fé. Primeiro é louvor e adoração. A música era uma forma de expressar louvor a Deus e agradecer por suas bênçãos. Os salmos, muitos dos quais foram cantados, são um testemunho desse uso. Nós temos a invocação e a presença divina. Acredita-se que a música ajudava a invocar a presença divina e a criar um ambiente propício para a adoração e a revelação de Deus. Isso não muda muito na cultura atual, né? Tanto que a gente faz o louvor antes da palavra. E é interessante que a gente faz o louvor também depois da palavra, no momento da ministração. Porque até hoje a gente tem esse entendimento que a gente cria um ambiente espiritual. Mas eu não sei se você já participou de círculos de oração, que alguém começa a orar e alguém começa também a expressar algo em oração para o Senhor. E você sente a presença da mesma forma. E se bobear, às vezes, até muito mais intensa e mais profunda num círculo de oração do que no momento de louvor. Porque às vezes nós temos que o tocar e o cantar é o que atrai a presença de Deus. Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas acreditava-se, né, que a música ajudava a invocar a presença de Deus, a presença divina, criava esse ambiente. Temos também a unidade e a coesão. A música promove uma unidade,
A música promove uma coesão. As pessoas repetem a mesma coisa, elas cantam a mesma coisa. Seja durante as festividades ou nas assembleias religiosas, nos cultos, é um meio de transmitir história e os valores culturais de geração em geração. Hoje em dia, as músicas, algum tempo atrás, elas vieram mudando, né? Hoje o worship está bem diferente, mas a música de louvor, grande ao Senhor, você vê que era uma música que a igreja toda cantava e a igreja toda exaltava o Senhor. Música que muita gente ainda usa hoje em certos momentos para buscar o Espírito Santo, né? São músicas que todos estão unissos nisso, né? Unidos num só propósito. Então, a música ela faz essa coesão, ela faz essa unidade no ambiente. A música desempenha um papel ritualístico, marca as fases do ciclo anual, marca as fases das festas e eventos religiosos e ajuda a manter as tradições vivas. As músicas na cultura bíblica, cada local, cada festa tinha uma música específica, né? E a gente, praticamente hoje, a gente sabe disso. Fazendo um paralelo grotesco, vamos dizer assim, quando você começa a ouvir Então é Natal da Simone, você sabe que é Natal, não é verdade? Se tocar Então é Natal na Líder Magazine, você sabe que é Natal de verdade, né? Por quê? Você não ouve em nenhum outro momento do ano Simone cantar Então é Natal, nem na rádio, nem na televisão, nem na Líder Magazine, nem em lugar nenhum. Então as músicas também marcam. Você não ouve samba, você não liga a sua rádio no meio do ano e ouve samba. Quando você ouve samba, você sabe que é carnaval. Quando você ouve a Simone, você sabe que é Natal, né? E por aí vai. Então as músicas, elas desempenham esse papel muito fundamental. Você começa a ouvir quadrilha na época do meio do ano, cantiga de roda nessa época do meio do ano. E aí, sucessivamente, né? Daqui a pouco você vai ouvir Roberto Carlos, já sabe que está perto do final do ano também. Então, por aí vai. São esses rituais. Fazendo essa comparação de forma grotesca, tá, gente? Não tem nada a ver com, com a nossa aula, nem com o que a gente celebra, mas é o que você vê no mundo cotidiano. É o que você vê no mundo cotidiano. A música também tem essa expressão emocional, a alegria da celebração. A música era um veículo para se expressar alegria e celebrar eventos significativos, tanto religiosos quanto pessoais. A música ela tinha esse papel de fazer essa celebração, de trazer essa alegria. Assim como eu disse, Miriam, que atravessou o Mar Vermelho e quando chegou do outro lado, começou a cantar de alegria e muita gente foi seguindo ela. Davi, quando foi entrando em Jerusalém com a arca, se alegrou tanto que foi tirando as suas vestes em adoração ao Senhor e nem se importava do jeito que estava adorando, né? E você já viu até isso acontecer também na igreja, não das pessoas ficarem nuas, né, mas das pessoas adorarem de tal forma, de se manifestarem, as danças. Tem muita gente que adora dançando na igreja, e tem gente que não compreende, mas é a maneira da pessoa adorar, mostrar a sua alegria. A música também estava ligada ao luto e à lamentação. Da mesma forma, a música também permite a expressão da tristeza, lamento, momentos de perda, momentos de crise, né? Então, a música também está ligada a isso. Você vê até hoje nos funerais, existem louvores que só se tocam nos funerais, só se cantam nos funerais. Então, para encerrar essa nossa aula de hoje, a música nos tempos bíblicos era uma parte integral da vida religiosa, social e cultural do povo naquela época. Compreender esse papel e significado ajuda a gente a apreciar e mergulhar um pouco mais na profundidade da tradição bíblica e a maneira como os antigos israelitas, os antigos hebreus, expressavam a sua fé, as emoções e a identidade coletiva comunitária. Então, nós vemos, e você pode reparar isso, fazendo um paralelo de novo para os dias de hoje, você repara essa identidade coletiva e comunitária. O funk não surgiu no Brasil, mas o funk fez escola no Brasil e acabou fazendo escola e se formando e sendo exportado o mundo afora. Por quê?
porque foi uma música que a comunidade, e aqui eu falo da comunidade mesmo, né, a comunidade a qual estava envolvida, você vê que o funk de São Paulo é diferente do funk do Rio, mas todas as comunidades têm o seu funk. As comunidades, se você reparar, hoje em dia, existem comunidades cristãs, e eu não digo comunidade já voltando para o termo que pessoas vivem comunitariamente, igual na comunidade, mas comunidades, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem um ritmo próprio. A Assembleia de Deus tem uma canção própria, que muitas das vezes não toca dentro do pentecostalismo. Nós temos o worship, que não toca dentro da Assembleia de Deus. E nós temos músicas da presbiteriana, da Congregação do Brasil, que não toca nem na Assembleia de Deus, nem no pentecostalismo. Então, essa identidade cultural que a música dá, ela é parte fundamental também do corpo cristão. Você vai reparar que você não encontra worshipeiros, né, dentro das Assembleias de Deus, nem dentro das presbiterianas. Você hoje tem a presbiteriana renovada, que é uma presbiteriana que já aceita o batismo com o Espírito Santo, você vai encontrar um princípio agora de worship entrando dentro dessas igrejas. Essa igreja tem, no máximo que ela tem lá hoje, é uma bateria e uma guitarra. E mesmo assim, toca baixo, mas está entrando dentro. Então, essa tradição bíblica, essa maneira que os antigos hebreus, os antigos judeus, os antigos israelitas expressavam a sua fé, nós vemos essa identidade, essa emoção comunitária, ela sendo replicada nos dias de hoje, nas várias tribos cristãs que nós temos. A música servia como uma ponte entre o humano e o divino, entre a terra e o céu. E não é diferente. Ainda hoje, a música é isso. Na sua casa, eu tenho testemunho de pessoas para contar, e você, se bobear, tem também, de pessoas que foram batizadas na sua casa, ouvindo louvores e orando na sua casa. Porque a música faz essa ponte, a verdadeira adoração, entre o humano e o divino, entre a terra e o céu. E ela marca todos os aspectos da vida, da nossa vida com som. Pô, eu acredito que não tem um dia que você não ouça uma música, um louvor. Existem músicas que marcaram a sua vida, marcaram o seu relacionamento, marcaram o seu relacionamento com o seu cônjuge e vão marcar a sua vida também com Cristo. Existem músicas que vão ficar marcadas no seu coração a vida toda. Então, esses rituais trazem isso aos nossos corações. Amém? Então, depois vocês podem pegar aí na sua apostila também, essa aula está dentro lá do capítulo 4, você tem da página 67 até a página 80, mais ou menos, aonde fala dos ministérios de música na igreja de hoje. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Aí, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, pode abrir o teu microfone aí, fique à vontade. Não? Tudo bem? Pompeu tá dormindo? Alessandra, Flávia, todo mundo beleza? Então tá na bênção. Então tá na bênção. Então vamos orar para encerrar. Na semana que vem, como eu falei no início, né? E para quem está ouvindo agora ou vai ouvir gravado, eu vou botar também depois no grupo. Na semana que vem a gente não vai ter a aula, porque na semana que vem a gente vai estar em convenção, na Convenção Nacional. Aí na outra semana a gente vai continuar. Pode falar aí, Pompeu. A paz, pastor, boa noite, tudo bem? Pai, boa noite, tudo jóia? Eu não estava dormindo, não, minha esposa aqui achou até graça. Amém. Amém. Tá na bênção. Sempre Pastor, fala alguma coisa, hoje não falou nada, pô? e as provas, hein? Quando vai ser? Então, Pompeu, voltando da convenção agora, eu vou botar o calendário para vocês. As provas de vocês elas vão estar disponíveis tanto no SIGA quanto no presencial para aqueles que não conseguirem fazer no SIGA. Mas como vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo processo que eu estou fazendo com o primeiro ano. As provas do primeiro módulo de vocês, Teologia do Antigo Testamento, Cultura Bíblica e Pentateuco, elas vão estar abertas para vocês preencherem e fazerem as provas até o final do mês 9. Final do mês 9? Não, peraí.
até o final do mês 8, até o último dia do mês 8. Aí as provas do segundo módulo vão estar para vocês fazerem até o último dia do mês 10. Depois as provas do módulo 3 vão estar até o último dia do mês 12. Do módulo 4 até o último dia do mês 2 de 2025. Do 5 até o último dia do mês 4 de 2025. E o mês 6 até o último dia do módulo 6 de 2025. Tá? As provas vão estar lá para vocês fazerem. A gente vai começar a subir elas agora, assim que a gente voltar da convenção. Então vocês vão ter esse prazo. O prazo limite não é que vocês precisam fazer no último dia. Eu acredito, foi o que eu falei com o pessoal do primeiro ano, eu acredito que lá para o mês 3 a gente já está finalizando tudo. Eles, por exemplo, agora já vão receber mais apostilas do segundo módulo e do terceiro módulo. Agora, as apostilas do segundo módulo deles estão até aqui na minha frente, e do terceiro módulo já estão vindo já, para a gente estar entregando. Então, agora a gente vai começar a dar uma sequência maior aí de entrega de material. Para vocês, da mesma forma. O que está acontecendo, Pompeu, para ser sincero, é que nós não estamos conseguindo comprar todas as apostilas. Nós estamos com uma inadimplência bem alta aí, e algumas pessoas até estão pensando em parar, a gente está manobrando, né? Mas, como eu disse no início, eu disse ano passado, o ITQ não é para dar dinheiro, então a gente está fazendo aqui um aperto daqui, um aperto dali, para comprar as apostilas e entregar as apostilas o quanto antes, para poder continuar. Só que ano passado a gente tinha a turma de vocês. Nesse ano a gente tem 34 alunos. Então são 34 apostilas que a gente tem que comprar. Então o volume é muito grande. O volume desse ano está muito grande, graças a Deus, né? A gente agora tem mais 3 alunos que vão entrar no EAD, que agora a gente tem primeiro ano 100% EAD. Então a gente está numa corrida aí para isso aí. Entendeu? Mas vai subir lá as provas. Perfeito, perfeito. A respeito da mensalidade, outro dia o senhor tinha feito até um parâmetro aí para a gente acompanhar, depois manda de novo para a gente aí, ou manda para mim no privado, para a gente já estar acertando alguma coisa também. Não sei como é que tá. A apostila não, a mensalidade é o que eu tenho falado com os irmãos. Esquece esse negócio, porque tem irmão que está falando assim, eu estou atrasado, esquece isso. Faz um acerto, acerta uma mensalidade, acerta uma mensalidade, acerta uma mensalidade, e vai acertando. A pessoa acerta uma mensalidade, eu atualizo no sistema lá, mando para ela o print para ela do sistema, como é que tá, entendeu? E aquele último que eu te mandei, que está no teu zap aí, é o último que a gente atualizou, e aí a gente vai acertando, vai acertando. Não tem esse negócio, só vou pagar 2, vou pagar 3. Se puder, ela tá ótimo. Mas se não puder pagar uma por mês, tá ótimo. Aí é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Entendeu? A gente depois tem uns outros materiais que eu estou lançando aí também. Hoje vou até mostrar para vocês aí, são devocionais. Tá vendo? Até para ajudar o ITQ. Isso aqui é um devocional diário que a gente está lançando. Jovem Timóteo, devocional cristão. Um para cada dia do ano, para você preencher. Tem livros também. Então a gente vai estar para ajudar o ITQ também, para ver se a gente consegue arrecadar um pouquinho mais aí para conseguir melhorar essa qualidade. Esse ano a gente fez esse piloto de fazer 100% online, mas ano que vem vai ter presencial. Segundo ano não sei se o primeiro ano vai fazer, porque o primeiro ano está se adequando, então não sei se o primeiro ano vai fazer, mas vai para o segundo ano presencial. Mas ano que vem a gente vai ter primeiro ano presencial já, isso já está definido já. A gente só não vai conseguir manter o mesmo valor, né? Porque não sei se vocês que fizeram o primeiro ano passado, lembra? Vocês ano passado tinham um valor de 175. A gente trazendo ele 100% para cá, 90%, vamos dizer assim. A gente conseguiu trazer a 135. Mas no presencial agora a gente vai ter que fazer ele quase chegando a 190 para todos os custos que a gente tem, entendeu? Mas a gente tem que ter ele porque tem gente que não consegue acompanhar, né? Então essa é a ideia, tá? E como eu já disse naquele dia que a gente fez uma reunião e tal, a gente muda conforme os feedback. Se os irmãos falam, tá tudo beleza, ninguém fala nada, a gente segue. Não fala, pastor, isso aqui não tá legal, não. A gente vai pegando a tesoura, vai cortando as pontas, cortando, acertando, ajustando para ficar legal. O negócio tem que ficar bom. Amém?
Amém, pastor. Não, perfeito. A gente Tá? vai. É só a galera a turma, né? Não desanimar, né? Continuar. É o que eu falo com a galera. Galera, pô, pastor, eu tô sem grana agora, tô não sei o quê. Falo, meu irmão, se o teu problema é só grana, tu tá acompanhando, tá estudando, tá conseguindo, tá pegando, tô. Então segue. Então segue, pastor, mas eu vou ficar devendo muito. Eu falei, vai ficar devendo muito, mas vai ficar cheio de conhecimento. Daqui a pouco tu acerta. Perfeito. Daqui a pouco tu acerta. Fica tranquilo. Ainda Perfeito. oro para a pessoa, fala, Deus vai te prosperar de uma forma que você vai conseguir abençoar o ITQ mais na frente. Você vai ver. E aí os irmãos vão acertando. Às vezes ele liga e fala, pastor, eu posso acertar meia. Tudo bem, vamos seguindo. Vamos seguindo, não pode parar. Se Deus colocou no coração o ensino e o estudo, a pessoa tem que correr atrás, tem que fazer. Não sou eu que vou bloquear. Mas a gente precisa da grana. A gente precisa da grana para poder seguir, né? Perfeito. Ele- A próxima apostila agora para ser entregue, já tem data de É, lançamento? Eu vou entregar para vocês, vou marcar um sábado depois. Essa já chegou, que é Hebreus. 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 A gente tem mais uma aula de cultura bíblica e depois a gente vai entrar em Hebreus, tá? E aí, logo depois de Hebreus, a gente vai entrar em teologia do Novo Testamento. Hebreus já está chegando, a Hebreus já está aqui, aliás, já está comprada, e teologia do Novo Testamento já está chegando. Aí a gente vai entregar uma e logo em seguida vai entregar a outra para vocês. Agora a gente não é que vai acelerar, não vamos acelerar, nós vamos ter um ritmo. Nós vamos dar uma apostila para vocês praticamente por mês. Agora, voltando da convenção, vou ver se eu trago 3 apostilas, 3 matérias, e aí a gente vai entregar uma por mês, vai criar um ritmo de uma por mês. Certo? Perfeito. Perfeito. Então, eu ainda, nesses últimos dias, não entrei no SIGA, nem sei o que, Não mudou nada, não não mudou mudou nada. Os nada. últimos 10 dias não mudou nada. Tá igualzinho estava lá. É o que eu falei no início da aula com a Flávia. A gente está dedicando agora um pouco de esforço lá no primeiro ano. Então, o segundo ano está um pouquinho estacionado no SIGA, que a gente está finalizando agora a 7ª, 8ª primeira matéria lá. Então, a gente está botando todo o material para eles. Para vocês, a gente vai botar as provas e não vão colocar as autoatividades ainda, tá? Mas as provas a gente já vai colocar assim que voltar da convenção, a gente vai colocar as provas do primeiro módulo todas lá, que é Teologia do Antigo Testamento, Cultura Bíblica e Pentateuco. Vamos botar as provas lá. As provas do primeiro ano, elas têm 20 questões, todas elas de múltipla escolha. As pessoas fazem a prova e o resultado sai na mesma hora. Para vocês também vão ser 20 questões e todas elas de múltipla escolha. Uma pergunta e 4 questões para vocês escolherem. Sempre tem uma questão certa e 3 erradas. Sempre é assim. E o resultado sai na hora. Por que 20 questões? Muita gente fala, pastor, 20 questões é muito. Meu irmão, se eu pudesse, eu fazia uma prova com 40 questões. Por que eu digo isso? Porque se a prova tem 10 questões e você erra uma, você perde 1 ponto. Se você erra 2, você perde 2 pontos. Se a prova tem 20 questões e você erra 2, você perde 1 ponto. Se você erra 4, você perde 2 pontos. Entendeu? Se você erra 4 numa de 10, você fica com 6. Então ela tem 20 questões, múltipla escolha. Tá? Aí vai, Perfeito, vai perfeito, subir lá. perfeito. Beleza? É só turma aí, né? Cada um puder tocando a ideia com um colega mais próximo para a gente poder acompanhar essas aulas aí, que está sendo todas as quinta-feiras aí, está sendo maravilhoso. A gente vai continuar com esse processo toda quinta-feira. Eu até pensei em gravar a aula para a gente postar ela na semana que vem, quinta-feira. Mas eu falei, não é melhor a gente não fazer, porque se a gente criar essa prática de gravar e postar, é mais cômodo para vocês e para mim. Daqui a pouco a gente acaba com esse momento de estar aqui presente. E aí vai ser só gravado, é o que está acontecendo com o primeiro ano, que aconteceu que foi que depois a gente criou esse despertamento. O primeiro ano está tudo gravado. O primeiro ano estão todas as aulas de todas as 20 apostilas, tudo gravado lá para eles assistirem. Só que acontece que eles não assistem, porque não tem essa obrigatoriedade de estar presente, não tem essa questão
de ter esse compromisso. Então eles vão, muita gente já perdeu o prazo de prova, muita gente já perdeu o prazo de apostila, sabe? Então a gente está começando a fazer com eles também toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda. Aí só com eles é mais tirar dúvida, é mais um compactozinho. E eu vou ser sincero para vocês, eu entrei nessa jangada aqui, mas eu tenho que botar mais gente para me ajudar, só que está complicado de arrumar mais gente para ajudar nesse momento. Então, com a graça de Deus aí, agora falei com vocês já, vou botar no grupo lá, então vou ver se a gente consegue pegar de vocês aí uns 2, 3, 4 para ajudar nessas aulas também semanal, fazer com o primeiro ano depois, e depois vocês que vão para o terceiro se tornar professor do segundo, para a gente poder crescer o nosso ITQ na região, né? Crescer mais o conhecimento, fortalecer também as escolas bíblicas. Eu e Elimar estava conversando, a gente queria muito fazer um simpósio de educação na nossa região, fazer um treinamento para o pessoal fazer preparação de aula para os professores da escola bíblica. Tem muita coisa que a gente queria fazer, mas a gente não tem braço. O Elimar, ele é secretário de vice-diretor de um colégio, né, de criança até 8 anos. Então, a minha esposa, né, foi secretária da Faculdade de Medicina durante 10 anos. Agora ela é responsável pelo apoio acadêmico na Faculdade de Medicina. Então, tem muito conhecimento para passar, é formada em administração, formada em secretaria. Mas você vê, chegou em casa agora, às 6 horas da tarde, pegou a menina e foi para a igreja. Então, e vocês também da mesma forma, todos vocês têm muito compromisso, entendeu? Então, as igrejas estão consumindo a gente e a gente está deixando o que é importante de lado, que é pregar o evangelho, levar a palavra. Então, mas Deus vai nos abençoar e vamos formar uma equipe aí forte aí. A gente está começando. Acho que todo começo é assim, né? O ITQ existe na nossa região desde 96, mas a gente está começando um projeto, não vou dizer novo, o ITQ mudou nos últimos 18 meses, coisa que ele não mudou nos últimos 10 anos, tanto de cima para baixo, da nacional para o estadual, para tudo, tanto que aqui no estadual mudou toda a secretaria estadual, no nacional mudou toda a secretaria nacional há 5 anos, então ele vem sofrendo uma mudança muito, 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 muito. E a gente agora entrou nessa jangada, e muita gente que estava na jangada antiga pulou fora, não quis, não... E eu até entendo, porque tem muita gente que não vai acompanhar o ITQ online do jeito que está, né? E eu entendo isso, não é nem protecionismo, nem nada contra mim, não, né? Tem muita gente também que já não queria mais, já estava cansado, então, mas vai dar certo, em nome de Jesus, eu creio em Deus. Desculpe o desabafo. Tranquilo, pastor, não, faz parte, isso aí a gente tem que entender das coisas que, na verdade, está acontecendo. Mas é verdade, mudou bastante e acredito que mudou para melhor, né? Amém. Tá todo mundo aí interligado na internet, tá todo mundo, né? Depois da pandemia, curso online cresceu muito É, e teve essa é, mudança mesmo. Então, é. fica tranquilo que daqui a pouco vai tudo se ajeitar Vai e a sim, em gente nome de pode formar uma Jesus. equipe grande boa aí. Vai sim, em Que nome Deus de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio. Gente, fica com amém. Deus. Amanhã essa aula está postada lá, tá? Mas 9 horas da manhã sobe o link lá. É o tempo do Google aqui salvar, renderizar, fazer tudo que tem que fazer, liberar o link, aí eu posto lá para a turma lá. Valeu? Deus abençoe cada um de vocês. Uma semana abençoada. Vocês estão de férias, semana que vem, né? Já tiraram muitas férias, mas vai tirar mais uma semaninha de férias. Aqueles que forem na convenção, a gente se encontra por lá. Amém? Tem alguém aí que vai na convenção? Não? Pois ano que vem podia ir na convenção. Tem alguém aí que vai no simpósio de educação? Em outubro? Eu acho que a gente está cotado para o simpósio. É, vê aí com o Elimar aí, tem vaga ainda. Tem vaga aí pro nosso ônibus ainda. Perfeito, Falou? pastor. Fica com Deus, gente. Deus Um abençoe abraço, vocês. Fica na paz, uma noite abençoada. Obrigado pela presença de cada um de vocês. obrigado, Deus boa viagem. abençoe. Obrigado. Deus acompanhe. Um abraço. Amém. Tudo de bom. Paz, paz, paz. Tchau, tchau.